Meus irmãos e irmãs, nós podemos iniciar essa nossa reflexão com um ensinamento bonito que nós aprendemos olhando para o que faz a comunidade da primeira leitura do livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio é um livro do Antigo Testamento, do Pentateuco, que faz uma avaliação sobre o primeiro momento da caminhada do povo de Deus. E no livro do Deuteronômio há a avaliação de toda essa caminhada, onde eles identificam as lutas, as dificuldades, mas identificam de forma especial o quanto Deus foi generoso, ajudando essas pessoas, estas famílias, esta comunidade dos eleitos e dos escolhidos, a identificar que há um Deus cheio de bondade, que os escolhe a viver uma missão. E essa missão está inscrita no anúncio das realidades de um Deus único. Então, o que a primeira leitura hoje realiza é um olhar para trás que os ajuda a caminhar para frente. Então, antes do povo continuar a sua história de fé, de vida, de trabalho, de religião, de expectativa, de futuro, eles dão uma pausa e olham para trás. E quando olham para trás, eles reconhecem que realmente nós somos um povo eleito. Nesse momento da história de Israel, essa palavrinha ela é fundamental. Reconhecer-se um povo eleito. Sabe por que nós somos um povo eleito? Porque a nenhum outro povo Deus revelou-se de forma tão direta, ensinando os caminhos da verdade de forma tão generosa. Deus que olhou para as nossas angústias, ouviu os nossos clamores, desceu até nós por meio de sinais, por meio dos profetas, por meio de formas tão generosas, de formas tão generosas para nos conduzir aos caminhos que são os caminhos da sua vontade, os caminhos para a nossa missão. Na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Qual é a nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus? Então percebam a inteligência desse texto, quando esse povo reconhece que Deus é um Deus próximo. É bonito isso. Eles param a caminhada, olham para trás e realizam esse diagnóstico: realmente nós somos um povo diferente, nós somos um povo amado, nós somos um povo especial, porque Deus é próximo de nós. Deus pega na nossa mão, caminha do nosso lado e nos ajuda a ser pessoas melhores, pessoas mais santas. Mas por que Ele faz isso com a gente? Porque Ele é o Deus da verdade e nós somos o povo eleito. Nós somos o povo amado e nós somos o povo escolhido para anunciar que este é o único Deus, a levar esta boa nova a todas as realidades. É esse o diagnóstico que eles realizam. E dentre tantas maravilhas, tantos sinais que o povo do Deuteronômio identifica da ação de Deus ao longo da história, um sinal especial eles assumem como prova do amor de Deus. E este sinal chama-se leis. Sim, as leis. Leis que às vezes a gente vê com tanta resistência. Nós geralmente temos problema com a palavra lei, a gente tem dificuldade com a palavra lei. Quando eles olham para trás e percebem que o Senhor, por várias vezes, enviou, através de homens escolhidos, homens carismáticos, profetas eleitos pela bondade do Pai,
leis para ajudar o povo a caminhar, eles falaram: poxa, essas leis elas foram importantes, porque se não fossem estas leis, nós teríamos nos perdido. Então Deus não nos amou só passando a mão na nossa cabeça. Deus não nos amou somente nos tirando do lamaçal dos nossos erros. Deus nos amou também nos enviando exortações assertivas, leis, dizendo: faça isso e não faça isso, siga este caminho e não siga este caminho, viva esta realidade e fuja dessa realidade. Então, o olhar da primeira leitura é um olhar muito maduro na fé. Inclusive o texto do Deuteronômio é um texto, no contexto, na realidade do Antigo Testamento, um texto maduro, de quem já viveu várias experiências e consegue dizer: poxa vida, Deus é tão bom que até ao enviar-nos a lei, faz isso por amor. Porque se não fossem essas leis, nós teríamos nos perdido nos caminhos da tentação, nos caminhos do pecado, da infidelidade, dos outros deuses. Muito bem. A missa de hoje precisa de nos ajudar a olhar para esse exemplo e trazer isso para a nossa vida. Primeiro, nós que somos uma grande comunidade de reclamões, pidões, ingratos, olhando para o nosso passado, a gente consegue ter esse mesmo discernimento, elevar ao céu essa ação de graça e dizer: Senhor, obrigado, porque és um Deus próximo da minha vida, caminha ao meu lado, me envia o seu Espírito Santo, me dá a presença de Maria Santíssima como grande intercessora e medianeira? Eu faço isso? Será que na escritura da minha vida, no meu testamento espiritual, eu vou ter a humildade de reconhecer o que o povo do Deuteronômio reconhece? Deus é bom, é presente, está ao meu lado? Ou o testamento, o meu testamento espiritual vai ser um rosário de reclamação? Vai ser um rosário de Senhor, coitadinho de mim, de vitimismo? E eu aqui não estou minimizando a dor de ninguém, eu também tenho as minhas. Eu só estou querendo colocar as coisas na ordem certa. A nossa dor precisa de vir depois da nossa ação de graças, de quem olha para o céu e não se esquece que há um Deus que nos ama, que é presente, que é pão, que é palavra, que é comunidade e que nos ajuda a caminhar. Às vezes o peso está forte, a dificuldade é aguda. Olhamos para a realidade, ligamos a televisão, abrimos o jornal e dá vontade de sair correndo para Marte. Mas antes disso, eu digo: Senhor, como nos ensina o povo das primeiras alianças, obrigado porque és um Deus presente. Então o primeiro movimento dessa liturgia é aprender com a primeira leitura. O nosso testamento espiritual tem que começar com o que eles fazem aqui. Uma ação de graças de quem entende que Deus é presente. Primeiro. Segundo, de tudo que esse povo agradece, eles agradecem porque as leis de Deus nos ajudam em nosso crescimento de fé. E às vezes nós olhamos para a lei como cargas pesadas sobre os nossos ombros. Ninguém está dizendo que cumprir lei é fácil. Ninguém está dizendo que cumprir obrigações é o que há de mais prazeroso, mas são situações necessárias para que a gente entenda que a vida de fé, ela é uma vida de comunidade, e que nós somos responsáveis pelo outro. Por isso, não matar, não roubar, não cobiçar as coisas alheias, amar a Deus sobre todas as coisas, e tudo aquilo que vem estampado nas leis de Deus. Por exemplo, nas leis do Sinai, nos 10 mandamentos. E como estas leis, elas são atuais à nossa realidade. Tem um diagnóstico muito curioso, quando a gente diz essa frase: Pai, nas nossas orações, Senhor Jesus, Pai amado, minha Nossa Senhora, como eu estou perdido.
Eu vivo dizendo isso. Eu também às vezes eu me perco. Senhor, eu estou perdido na minha vida, estou perdido na minha vida espiritual, estou perdido na minha vida profissional, estou perdido na minha vida acadêmica. Em vários momentos a gente diz essa frase. Leis, principalmente no plano espiritual, são setas que nos indicam o caminho certo a seguir. Ótimo. Será que quando a gente diz, estou perdido, o problema não é porque eu rejeitei estas placas que nos ajudam a caminhar? Porque se eu estou no meio de uma estrada, percebi que eu estou perdido, eu tenho um caminho, olhar para as placas. No plano da fé, se eu estou perdido, não adianta eu buscar água benta, sal exorcizado, novena, trezena. Não adianta eu fazer tudo isso, se junto com isso, eu não olhar para as placas. Fica perdido numa estrada e coloca uma bacia de água benta, de sal exorcizado e uma biblioteca de livro de novena e não olha para as placas. Você não vai se encontrar. Na nossa vida é isso também. Os sacramentais vão me ajudar, mas se eu não olhar para as leis de Deus, apresentar a minha adesão, pedir a luz do Espírito, para que essas leis me façam uma pessoa melhor, que ame a Deus sobre todas as coisas, que não roube, não mate, que olhe o outro, que acolha o coração humano, que vive as virtudes cardeais, as virtudes teologais. É isso. E aí, todos os elementos da igreja, eles vêm para me alimentar e para me fazer crescer nessa referência. Mas ninguém que está perdido se encontra se não olhar para as placas. As leis são as placas. Todas as vezes, meu irmão e minha irmã, que você repetir essa frase, estou perdido, faça esse exercício de consciência. Como anda a minha relação com as leis de Deus? Eu estou olhando para os mandamentos? Eu estou olhando, ouvindo e seguindo as exortações de Jesus? Ou eu estou distante delas? Se eu estiver distante, peça a graça do Espírito, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, e com humildade, se aproxime delas, para que a partir daí, a gente se reencontre, e neste caminho de santidade, possamos voltar aos braços benditos do Pai, que nos levam à verdadeira santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.